E um abraço para você que se liga aqui no canal Tu Estrelas Conduz. Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro sempre às 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto. Esse vídeo aqui deve estar entrando um pouco mais cedo, tá? Deve estar entrando por volta das 4 horas da tarde. Vou antecipar um pouco esse vídeo para a gente trocar uma ideia sobre tudo que está acontecendo nos bastidores do Botafogo. Então, esse vídeo aqui deve estar entrando por volta das 4 horas da tarde, porque eu quero conversar com vocês temas importantes. Não vou falar do jogo de ontem, não vou falar da arbitragem, não vou falar da CBF. Assiste a live ontem pós-jogo. Ontem tivemos aqui a nossa live pós-jogo. Vai estar passando nos cards aqui em cima. No final desse vídeo vai estar aqui do lado nos relacionados. Então, quer saber a minha opinião sobre o jogo de ontem? A eliminação para o Bahia, 1-0 na Copa do Brasil, na Fonte Nova. Tudo que eu penso sobre a arbitragem, CBF, assiste a live pós-jogo, porque eu tô realmente saturado. A gente não aguenta mais de reclamar de arbitragem, CBF. Então assiste aí a live pós-jogo. Quero conversar com vocês o seguinte. Arthur Jorge e em relação a poupar jogadores. Agora nós temos Campeonato Brasileiro e Libertadores. Poupar não, acabou. Não tem que poupar mais nada. Agora a gente tem que ir para cima. Nada de ficar poupando jogadores. Quero falar também sobre Damian Soares, moleque. A atitude do Damian Soares, lateral direito do Botafogo, que deve estar de saída do clube. Para mim é um moleque. A gente vai conversar sobre isso. E para fechar, eu já tô vendo alguns torcedores do Botafogo pegando no pé do centroavante Igor Jesus. Acabou de chegar. E já tem uma galera dizendo que é fraco, que é ruim, que só jogava bola porque lá era Arábia, é muito fraco, é pior do que o Tiquinho, não faz gols. Já tô vendo torcida, alguns pegando no pé do centroavante. Ele é o culpado pela eliminação do Botafogo ontem? Vamos conversar também sobre Igor Jesus. Mas antes, peço para vocês aquela moral. Inscreva-se no canal. Gente, faltam 100 pessoas, cara, 100 pessoas pra gente bater a marca dos 40 mil inscritos. Então, pô, se vocês quiserem, com certeza, a gente bate essa marca nesse vídeo de agora. Então, dá essa moral. Quiser ser membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando com vocês sobre o técnico Arthur Jorge. Pela primeira vez, desde quando ele chegou no Botafogo, isso aqui é inédito. Em 5 jogos, apenas uma vitória. É a primeira vez que isso acontece desde a chegada do treinador no Botafogo. Isso preocupa? Sim, porque a gente está no momento mais importante da temporada. Eu fiz um vídeo aqui no canal que eu falava. É o mês mais importante para o Botafogo, esse mês de agosto. Vai definir o nosso futuro no restante da temporada, porque a gente pode chegar no final do mês e ter somente Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil já foi, agora restam pra gente Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então isso preocupa, porque nesses 5 jogos, nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. E isso é inédito desde a chegada do treinador no Botafogo. Ontem, assim, fica difícil a gente analisar o jogo, porque fica muito na conta da arbitragem, da expulsão do Gregory, da CBF. Mas ontem ele tirou o Luiz Henrique, cara. Não era pra ter tirado o Luiz Henrique. Botou o Tietê. O Tietê, cara, é nulo. Não tem necessidade de você botar um Tietê no jogo como ontem. Então, assim, tá equivocado em alguns momentos, principalmente nas substituições. Mas ontem realmente não dá pra gente ficar pegando muito no pé do técnico, dos jogadores, porque ontem é na conta da arbitragem. O que eu tô querendo dizer com isso? Acabou essa situação de você ficar poupando os jogadores. O Botafogo não tem que poupar mais ninguém. O Botafogo tem que ir com tudo na Libertadores. A Libertadores, cara, é uma guerra. Tudo pode acontecer.
na Libertadores. O Botafogo pode se classificar, como pode ser eliminado para o Palmeiras. Então a gente vai ter que fazer o resultado dentro de casa, primeiro jogo no Newton Santos, para a gente ir para São Paulo para manter o resultado. Então, cara, a Libertadores é guerra, tudo pode acontecer. O Palmeiras também está eliminado da Copa do Brasil, então o Palmeiras vai focar na Libertadores também. Agora, Campeonato Brasileiro, a gente está engasgado com isso. Ano passado, a gente perdeu um título que estava nas nossas mãos, então a torcida do Botafogo, a gente está engasgado também com o Campeonato Brasileiro. A gente quer ganhar Campeonato Brasileiro. O Botafogo é líder isolado e uma coisa chama atenção, porque o Flamengo, nesse momento, é o concorrente direto do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Só que o Flamengo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Então o Flamengo, nesse momento, está em 3 competições. O que isso quer dizer? Se o Flamengo chegar na final da Copa do Brasil, cara, o Flamengo vai poupar pelo menos em 6 jogos. Pelo menos aí mais uns 6 jogos o Flamengo vai poupar, vai colocar time misto, focado na Copa do Brasil, caso consiga chegar na final. Na Libertadores a mesma coisa. Se o Flamengo for passando de fase na Libertadores, eles vão poupar também. Então se a gente juntar tudo, o Flamengo em 3 competições, mais uns 10 jogos aí, eles devem poupar, colocar time misto. Então é a hora do Botafogo abrir vantagem. Claro, tem o Palmeiras também, outros clubes, Fortaleza, brigando pelo título brasileiro, mas é hora do Botafogo abrir vantagem, é hora da gente se distanciar um pouco e focar no Campeonato Brasileiro, porque dá pra gente ganhar, então nada de poupar, é força máxima em todas as competições, porque o Botafogo tem condições de ganhar Libertadores e tem mais condições ainda de ganhar Campeonato Brasileiro, já que somos os líderes isolados. Então, poupar não. A hora de abrir vantagem é agora, aproveitar que o Flamengo está em 3 competições, tentar também distanciar mais do Palmeiras, mais do Fortaleza, porque dá pra gente ganhar. E agora eu quero conversar com vocês sobre o lateral direito Damian Soares. O Botafogo sempre teve uma carência nessa posição e quando a gente acerta, a gente acha um bom lateral direito, acontece coisas que realmente só acontecem com o Botafogo. Diz o Damian Soares que ele está infeliz no Rio de Janeiro e ele quer ir embora com a sua família para o Uruguai. Mas ele tem contrato com o Botafogo até 2025, a multa rescisória dele é alta e o que chama a atenção é que pelas falas do técnico Arthur Jorge ontem, antes do jogo contra o Bahia, é que todo mundo foi pego de surpresa e ele se recusou a viajar para encarar a equipe do Bahia. Então, já dando a minha opinião, primeiro, o jogador se recusou a viajar para enfrentar o Bahia, sabendo que a gente não tem lateral direito, a gente teve que contar com o Matheus Pontes, que fez até uma boa partida. Então, assim, para mim, é moleque, tá forçando uma saída de maneira errada. Cara, estão dizendo aí que a esposa dele foi assaltada no Rio de Janeiro, a gente não sabe se é verdade. Se for verdade, ele pode pegar a família dele, mandar para o Uruguai, depois ele vai. Pelo menos ele tinha que ter jogado o jogo de ontem. Ele tinha que ter conversado com a diretoria do Botafogo. Ó, tô mandando a minha família para o Uruguai, aconteceu isso, a minha família foi assaltada, a minha esposa foi assaltada, mas eu vou jogar contra o Bahia e se der, pelo menos eu fico até o final do ano. Depois eu vou embora, porque o Botafogo estava em 3 competições até ontem. Sabe, o Damian Soares sabe que a gente tem uma carência na lateral direita, então acho que se ele tivesse caráter, primeiro, ele tinha jogado ontem. Segundo, ele mandaria a família dele para o Uruguai e ficaria no Botafogo pelo menos até dezembro, sabendo da carência que a gente tem nessa posição. Então ele está abandonando o barco, ele está deixando o Botafogo numa situação difícil, que agora a gente vai ter que achar lateral direito às pressas. Então ele está abandonando o barco e a sensação que eu tenho é de que... E outra, hein? Se a situação da esposa dele, do assalto, não for verdade, é pior ainda. Porque tem o interesse do Peñarol do Uruguai nele e parece que ele quer jogar no Peñarol. E a inscrição para a Libertadores é até amanhã, sexta-feira. Então talvez ele possa estar forçando uma saída rápida para ele ser inscrito na Libertadores até amanhã pelo Peñarol. Lembrando que se ele for para o Peñarol, ele vai poder jogar Libertadores, mesmo tendo jogado pelo Botafogo, porque é uma outra fase. A sensação que eu tenho nessa história
é de que o Damian Soares parece que ele tá chateado porque o Botafogo estava no mercado buscando outro lateral direito, né? E isso me chama atenção. Será que ele ficou chateado porque ele viu o Botafogo no mercado tentando a contratação de um outro lateral direito? Será que ele não gostou disso? Então, realmente é uma situação muito complicada, mas só para resumir, para mim é moleque, não respeitou a instituição Botafogo e que vai embora, mas não é embora de qualquer jeito. Ele tem contrato até 2025, tem uma multa rescisória, vamos ver o que a diretoria do Botafogo vai fazer. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, vou conversar com vocês sobre Igor Jesus, já tem alguns torcedores pegando no pé do centroavante, fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, eu quero conversar com vocês sobre o centroavante Igor Jesus. É culpado da eliminação do Botafogo ontem, porque a sensação que eu tô é que o centroavante já é culpado por tudo que a gente vive há bastante tempo aqui no Botafogo. Por quê, cara? Ele é um jogador de 23 anos de idade, ele acabou de chegar dos Emirados Árabes, tem a questão da adaptação, só para vocês terem uma ideia, são 7 jogos, o Igor Jesus tem 7 jogos somente com a camisa do Botafogo, 1 gol marcado, vem sendo titular agora, que o Tiquinho tá lesionado, o Igor Jesus vem sendo titular, e eu já tô vendo alguns torcedores do Botafogo dizendo que o centroavante é ruim, fraco, pior do que o Tiquinho Soares, centroavante que não faz gols, centroavante que só joga nos Emirados Árabes, aqui no futebol brasileiro não presta. Cara, ele é fraco? Longe disso. O Igor Jesus é muito bom centroavante. Ele tá marcado porque ontem ele perdeu um gol ali no jogo contra o Bahia, e ele tá marcado muito por isso, né? Ele demorou a definir a jogada, ele foi um pouco lento naquela situação, ele acabou perdendo o gol ontem, então a torcida já tá meio que marcando o Igor Jesus. Foi aquele gol sozinho, de frente pro gol? Não, mas foi um gol que, se ele fosse um pouco mais rápido, ele teria feito aquele gol. Ele foi um pouco lento, demorou a definir e acabou perdendo o gol ontem no jogo contra o Bahia. Cara, daqui a pouco, o que chama atenção é que daqui a pouco o Igor Jesus começa a fazer um monte de gols e vira também o melhor centroavante do mundo. A gente sabe como é que é a torcida do Botafogo, né? Daqui a pouco faz gols, vira o melhor centroavante do mundo. Eu acho ele bom centroavante. Ontem, quando o jogo tava ali 11 contra 11, ele estava jogando bem, cara. Ele estava conseguindo sustentar a marcação, ele estava conseguindo dar procedimentos nas jogadas. Então, assim, depois da expulsão, complica mais um pouco. E tem a situação do gol que ele perde também e a torcida fica chateada. Cara, ele é bom centroavante, ele finaliza bem. As chances que o Igor Jesus vem perdendo, eu não acho nem que são chances, aquelas chances claras de gol. Mas ele vem perdendo ali alguns gols, mas não por incompetência dele, porque ele finaliza bem, o goleiro vai e pega. Tá faltando um pouco de sorte pro Igor Jesus, porque ele finaliza bem, na hora de marcar o gol, ele finaliza bem, mas o goleiro vai lá e salva. O goleiro pega, salva, então realmente eu não acho ele ruim, longe disso, mas já tô vendo alguns torcedores criticando o centroavante botafoguense. Se você chegou até aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, amanhã, sexta-feira, tô de volta. Tamo junto sempre. Tem campeonatos aí pra gente conquistar ainda. Beleza? Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.